Meu querido e minha querida, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema, E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós estudaremos a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Se você perdeu a lição anterior, pode clicar no card no canto superior direito e conferir como foi a nossa aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, se você é nova por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, só assim o YouTube vai entender que esse canal é relevante. Sim, não se esqueça de ativar o sininho, para que você seja notificado quando os próximos vídeos estiverem disponíveis e sem mais delongas, vamos à aula. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 verso 6. Verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe. João 14 versos do 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Objetivos da lição. Número 1. Apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Número 2. Discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E número 3. Conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Introdução. A expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Tópico 1. Consolo e promessa do Senhor Jesus. No subtópico 1, falaremos sobre o caminho, a verdade e a vida. No subtópico 2, falaremos sobre o consolo num cenário de angústia. E no subtópico 3, falaremos sobre uma promessa gloriosa. Subtópico 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14 que se inicia em João 13 verso 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou, como podemos saber o caminho? João 14 verso 5. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. João 14 verso 6. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai, é a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Subtópico 2. Consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. João capítulo 12 verso 27, capítulo 13 verso 21. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. João 14 verso 1. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Subtópico 3. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão, casa de meu Pai, refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14 verso 2. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os
corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 aos Coríntios 15 versos 51 e 52. A sinopse do primeiro tópico. O Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Tópico 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. No subtópico 1, falaremos sobre a dúvida de Tomé. No subtópico 2, falaremos sobre as incertezas de Pedro e Filipe. E no subtópico 3, falaremos sobre o engano de Judas Iscariotes. Subtópico 1, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus, e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. João 14 verso 5. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, João 14 verso 6, também nós podemos ouvir estas palavras. Subtópico 2. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo, João 13 verso 36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai, João 14 verso 8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3. O engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo, João 14 versos 21 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu por 30 moedas de prata, João 13 versos do 25 ao 27. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. A sinopse do segundo tópico. As dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Este tópico revela que as dúvidas, as incertezas e, até os enganos podem pôr à prova a nossa fé ao longo da nossa caminhada cristã. A nossa trajetória com Cristo traz enormes desafios que tentam abalar a fé. Assim sendo, como solução, é essencial compreendermos que Jesus é a verdade, não apenas parte da verdade, mas toda a verdade. Assim como a palavra ou verbo é viva, capítulo 1 versos do 1 ao 3, tudo em Cristo e na sua mensagem é verdadeiro. E a sua verdade é absoluta, isto é, total, definitiva, incondicional, imutável, conclusiva e universal, isto é, verdadeira para todas as pessoas, em todas as situações, de todos os tempos. O fato de a verdade suprema ser revelada através de Cristo é uma ênfase-chave no Evangelho de João. Tópico 3. Caminho, verdade e vida. No subtópico 1, falaremos sobre Eu sou o caminho. No subtópico 2, falaremos sobre Eu sou a verdade. E no subtópico 3, falaremos sobre Eu sou a vida. Subtópico 1, Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão Eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. João capítulo 6 verso 48, capítulo 8 verso 12, capítulo 10 verso 9, capítulo 10 verso 11, capítulo 11 verso 25, capítulo 15 verso 1. Assim, quando nosso Senhor afirma Eu sou o caminho, está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1 verso 79. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Hebreus 10 versos do 19 ao 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 verso 5. Subtópico 2. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14 verso 7. E subtópico 3. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João 19 verso 30. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5 verso 26. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João capítulo 3 verso 16, capítulo 6 verso 33, capítulo 10 verso 28, capítulo 11 verso 25.
E a sinopse do terceiro tópico: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a vida. Jesus é o caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. É o único caminho para Deus, o Pai. Conferir Atos 4 verso 12, Hebreus 10 versos 19 e 20. Ninguém exceto o perfeito Filho de Deus poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir o caminho para um novo relacionamento com Ele. Nunca foi popular e certamente não o é nos dias de hoje afirmar que só há um caminho para Deus, mas essa é a realidade de acordo com palavras do próprio Jesus. Não há outra maneira de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro, exceto pela fé em Jesus Cristo. Jesus é a vida, a verdadeira e duradoura vida espiritual está disponível apenas através de sua vida, morte e ressurreição. Veja capítulo 11 versos 25 e 26. Sua vida perfeita proporcionou o único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. Aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. Conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Aplicação da lição: a vida sem a presença de Jesus torna-se insuportável. Essa é a conclusão inevitável ao compreendermos que o nosso Senhor confere sentido e significado à nossa existência. Sem Ele, não existe uma vida verdadeira. Na Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer tutano de Jeová.